E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball, A Lenda de Shenlong. E agora chegou a vez de começar a fazer uma série de vídeos aqui no canal focado nos filmes do universo de Dragon Ball. Já fiz de vários outros universos de anime que, se você procurar aqui no canal, você vai encontrar. E chegou a vez de Dragon Ball que eu estava com muita vontade de assistir. E bom, eu fui alguém que assistiu alguns filmes de Dragon Ball, mas todos focados mais na parte de Dragon Ball Z. Então, eu nunca assisti os filmes, os 3 filmes, na verdade, que englobam a parte de Dragon Ball clássico. E eu fiquei surpreso com quem teve coragem de fazer isso, porque o filme é ruim, o filme não é bom, mas pior do que isso, a ideia é muito ruim para quem pensou em ter esse filme. Porque a gente começa com o primeiro filme lançado em 1986, chamado Dragon Ball, A Lenda de Shenlong. E quando eu vi o pôster, quando eu vi os personagens na tela, eu pensei, bom, é uma aventura padrão daqueles filmes dos anos 80 em relação ao anime. Eles vão pegar uma aventura com o Goku, com a Bulma, com o Long, com o Yantia, com o Pual, com o Mestre Kami, e vão fazer ele destruir um vilão que parece ser um rei terrível. É uma história clichê, padrão, mas usando o Dragon Ball clássico pode ser que funcione bem. E bom, foi muito pior do que eu imaginava. Porque o que acaba acontecendo nesse filme? Eles praticamente criam um multiverso de Dragon Ball. O que é o multiverso de Dragon Ball? É como se fosse aquela ideia de... É como se existissem vários universos, então cada universo acontece uma coisa. E aqui é exatamente isso, porque o filme, ele conta exatamente o primeiro arco de Dragon Ball, que começa quando a Bulma conhece o Goku, até o momento onde eles vão atrás da esfera do dragão, fazem o desejo e a partir daí eles fazem seu primeiro desejo e viram amigo nesse processo. Nesse processo eles conhecem o Mestre Kami, nesse processo eles conhecem o Pual, o Yantia, o Olong, e aí esse é o primeiro arco como todo de Dragon Ball, e a partir daí, depois disso, começa o treinamento do Mestre Kami. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram esse arco inteiro e eles recontaram, reimaginando como seria. Então eles pegam todo o arco, misturam tudo. Não é que nem aqueles OVAs, que eles pegam um arco do anime ou um anime inteiro e eles resumem num pequeno filme. Não, eles realmente pegam a história e eles reimaginam ela. Eles tiram completamente toda a parte que envolve os vilões do primeiro arco, ele tira como eles se encontram e eles criam uma história própria. Eles usam algumas batidas iguais dos arcos, como por exemplo, quando o Goku encontra a Bulma pela primeira vez, ela bate na cabeça dele e eles levantam o carro achando que é um bicho de verdade. Quando eles encontram o Olong se transforma em várias pessoas, o Yantia tem medo das mulheres, como eles seguem essas batidas. Mas quando você pensa como um todo, eles reimaginaram os vilões do arco, qual é a motivação do arco e o final dele. Só que aí entra um grande problema, porque isso pode até acontecer. Eu acho uma ideia bem idiota, mas pode acontecer. O grande problema disso é... Quem escreveu Dragon Ball? Akira Toriyama. Akira Toriyama, ele é um gênio quando ele escreve sua própria obra. Então, quando você pensa nisso, imagina alguém pegar e falar, eu acho que eu vou melhorar essa obra, que passa muito essa impressão. Alguém que leu Dragon Ball e falou, esse primeiro arco é legal, mas eu vou melhorar. E óbvio que ele não melhora, óbvio que ele piora, porque ele tira a principal essência de Dragon Ball, que é a comédia. Dragon Ball Z, a principal essência pode ser a ação. Mas a principal essência de Dragon Ballzinho, Dragon Ball clássico, vamos dizer assim, seria a parte que envolve a comédia. Esse primeiro arco, ele é muito engraçado, ele é muito divertido e a leitura é muito fluida porque ele realmente consegue trabalhar muito bem a comédia. E o Akira Toriyama trabalha muito bem isso até antes de Dragon Ball, quando ele escreveu Dr. Slump. Ele é um ótimo escritor de comédia, ele trabalha muito bem os personagens. E isso é a essência. Tanto que você pode pegar que o final do primeiro arco inteiro de Dragon Ball, ele não te frustra, porque ele termina com uma comédia, uma piada, como todo o arco foi. Aqui eles mudam completamente isso. Eles mudam porque eles fazem com que o filme vire um filme de ação, onde eles tiram muito da comédia e eles colocam uma ação para colocar um vilão forte, um ajudante muito forte, uma menina que é ajudante dele que tem uma inteligência. E pra mim isso já perde completamente a essência desse primeiro arco e perde a essência de Dragon Ball. Porque Dragon Ball o clássico, ele não tem o que precisa nesse começo para ser um mangá de ação. Aqui tentam fazer isso, então ele perde a essência, ele perde a qualidade, ele perde
perde a sua força, e o filme, apesar de ter uma animação que ela funciona para os anos 80, tem uma outra sequência de ação que funcione, a animação funcione, a trilha sonora chamava bastante atenção, até com a abertura clássica de Dragon Ball, apesar de ter esses elementos, a história em si não funciona. E o que acaba acontecendo? Por que o filme não é tão ruim? É até palatável. Isso acaba acontecendo porque a gente conhece os personagens. A gente conhece a Bulma, Goku, Yantia. Então a partir daí o Mestre Kami. Então vendo esses personagens, o que acaba acontecendo? A gente já tem um carinho especial. Mas eu tenho certeza que se você for fã de Dragon Ball, só do Z, por exemplo, assistir isso, ou ler o mangá, for mais puritano, você vai odiar o filme. E se você nunca assistiu Dragon Ball e começasse pelo filme, talvez você nunca entenderia porque as pessoas gostam tanto dessa obra. Porque é um filme bem esquisito como estruturalmente ele é feito. Porque ele tenta seguir as partes do mangá, mas o mangá ele vai passar algo muito de semanal. Então a partir daí o filme também não funciona por causa disso. Porque além da comédia, que é o principal fator do arco, não aparecer aqui e não funcionar, você ainda tem um fator que ele passa uma impressão de ser muito episódico. Como apresenta os personagens, como eles são cortados, acabam não funcionando tão bem. É um filme que pra mim ele é ruim. Ele acaba sendo palatável de novo porque ele não é tão longo, ele só tem 1 hora. E porque principalmente os personagens são carismáticos, são envolventes. Então a partir daí você acaba vendo isso. Mas a ideia de você querer reescrever a obra de um cara como Akira Toriyama, achando que pode ser melhor, não é uma boa ideia. O filme é bem ruim. O filme realmente não funciona. Mas, mesmo assim, ele não é a pior coisa do mundo, porque ainda tem elementos dentro desse universo que funcionam. Porque o universo de Dragon Ball funciona muito bem. Desde os personagens, passando por como funciona a relação entre eles. Mas o filme realmente, ele quis ir para um lado que não funciona. Porque ele não funciona como uma adaptação de arco. Você quer a descrição perfeita desse filme? É como se alguém fizesse um live action de Dragon Ball no primeiro arco, e ia ser mais ou menos o que esse filme é. Seria aquela adaptação onde você sabe que a comédia não vai prender muito público para chegar no Z, então você inventa uma história a partir daí criando um vilão próprio. Parece realmente esse filme parece que foi um americano que pensou como melhorar Dragon Ball num live action, só que na parte da animação. Pra mim esse filme é bem ruim, ainda mais pela forma como o arco no mangá é muito melhor. Então quando tentam reescrever ele aqui, fica pior ainda, uma grande confusão, que tenta apelar pela nostalgia em momentos que você sabe que você vai reconhecer, mas acaba não funcionando com um vilão sem carisma ainda por cima, apesar da história tem uma mensagem bonita que, se bem trabalhada, pudesse funcionar num filme à parte. Quando você quer contar uma história própria, uma história com um arco gigantesco, gera essa confusão. Concluindo, Dragon Ball, A Lenda de Shenlong, é um filme que não funciona e eu fiquei assustado porque eu não esperava que o filme fosse eles tentando reconstruir, reimaginar o que é todo o primeiro arco de Dragon Ball clássico, fazendo com que o filme não funcione de maneira nenhuma. E por isso que eu fecho Dragon Ball, A Lenda de Shenlong com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball, A Lenda de Shenlong? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.